A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Alisson Lima. E nessa tarde abençoada eu quero compartilhar uma nova experiência dada pelo nosso amigo Espírito Santo de Deus, aonde ele tem nos visitado a cada dia com experiências novas, para que possamos entender que nós não fazemos a nossa vontade, nós somos guiados pelo Espírito para realizar a vontade do Espírito em nossa vida. Quero deixar um versículo para nossa meditação, nessa breve reflexão que trarei para os irmãos nessa tarde, que se encontra em Romanos, capítulo 8, e o versículo 14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando nós andamos na direção do Espírito Santo, abrindo mão da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios prazeres, deixamos de mão tudo isso para andarmos na direção do Espírito Santo, com certeza o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, irmãos, temos que andar na direção do Espírito. Como, por exemplo, uma sexta-feira dessa, aqui no estado da Paraíba, estávamos indo ministrar a palavra de Deus e o ônibus atrasou por quase 1 hora. Daí, como qualquer outro ser humano, a gente começa a pensar: como pode? Eu estou indo à igreja, eu estou indo falar a palavra de Deus e o ônibus atrasa e as coisas começam a dar errado, de forma que eu não vou conseguir chegar no local devido na hora certa. Então eu perdi o ônibus. Quando cheguei lá na cidade, não encontrei o pastor porque cheguei 1 hora atrasado. E na parada de ônibus, um jovem se aproxima e eu fui impulsionado pelo Espírito Santo para falar de Jesus para ele, para falar da palavra de Deus para ele. Enquanto eu pregava para ele, eu sentia que ele queria me interromper para falar alguma coisa, mas eu estava sendo impulsionado pelo Espírito a falar do amor de Cristo para ele. Quando de repente ele me fez uma pergunta, ele disse: irmão, qual é o mais importante? A nossa vida ou um objeto? E eu disse para ele: o mais importante é a nossa vida. Ele disse: então você já entendeu o que eu quero. Isso aqui é um assalto. Puxou uma arma e disse: eu quero tudo que você tem, eu quero o celular, eu quero a carteira, quero tudo que você tiver. E eu continuei falando de Jesus para ele, no impulsionar do Espírito Santo de Deus, com uma vontade tão grande de anunciar Cristo para ele. Eu continuei pregando, até que ele parou e disse: irmão, enquanto o Senhor falava, eu me arrepiava. O Senhor é de Deus. Então, eu estou com a mente perturbada, eu prefiro que o Senhor pegue outro ônibus, vá embora, eu não estou bem. E ele não me roubou nada. Saí dali, peguei um táxi e, como qualquer outro pregador itinerante, eu vim pensando no caminho: meu Deus, estava indo pregar a tua palavra, o ônibus atrasou, me desencontrei do pastor, perdi o horário, não consegui chegar na igreja, isso traz grandes consequências. A gente pensa que o pastor não vai nos convidar mais, a gente pensa nos DVDs que não vendeu, a gente pensa até na oferta que daria para um pregador, pensa em tudo isso e a gente começa a interrogar a Deus: como pode eu indo fazer tua obra, Senhor? E as coisas deu tudo errado. Eu senti o Espírito de Deus entrar dentro daquele táxi e dizer para mim: não deu nada errado, meu filho. Hoje eu não tirei você da sua casa para pregar em uma igreja, para vender DVDs, para receber uma oferta ou para agradar um pastor. Hoje eu tirei você da sua casa para falar de Jesus para um assaltante. E ali eu fiquei emocionado, eu entendi: Espírito Santo, os meus planos era ir pregar em uma igreja. Os meus planos era chegar até ali a igreja, falar com o pastor, ministrar a palavra, seria uma bênção. Mas os planos de Deus era bem maior do que os meus. Os planos de Deus era para que eu falasse de Jesus para um assaltante. Então isso é andar na direção do Espírito Santo. Quando nós andamos na direção do Espírito Santo de Deus, nós não murmuramos porque o ônibus atrasou, nós não murmuramos porque perdemos horário, nós não murmuramos por pastor que convidou ou deixou de convidar, nós não murmuramos por nada disso, porque quem anda na direção do Espírito Santo acredita que nada dá errado, porque tudo está no controle de Deus. Então ande na direção do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai te guiar e vai testificar com o teu espírito. Porque os que andam direcionados pelo Espírito, esses são filhos
de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.